Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente vai dar seguimento ao nosso conteúdo, falando de um tema muito importante e bastante recorrente aí nos vestibulares do país inteiro, que é urbanização. Para que a gente possa entender o processo histórico de formação das cidades, né, como as cidades surgiram, que conjunturas, que fatores levaram à existência das cidades, eu passei para vocês uma atividade diagnóstica. Vocês deveriam pesquisar, né, na historiografia da cidade de Timon, exatamente quais foram os fatores responsáveis pelo surgimento dessa cidade que hoje nós estamos habitando. Evidentemente que o contexto, os fatores, a conjuntura de surgimento histórico de formação das cidades, eles são diferentes, né? A gente vai encontrar no mundo inteiro diferentes processos de urbanização. A gente vai encontrar cidades que foram planejadas, como Teresina, Brasília. A gente vai encontrar cidades que surgiram de forma espontânea, como é o caso da nossa cidade de Timon. A gente vai precisar também aprender alguns conceitos, né, relacionados à urbanização. Primeiro, o que é urbanização, né? Vocês vão escutar muito duas palavras, duas expressões. Uma é crescimento urbano e a outra é urbanização. Uma não tem nada a ver com a outra. São dois conceitos totalmente distintos, diferentes, porém relacionados, né? Quando eu falo urbanização, estou querendo dizer que a população da cidade cresceu em demasia a população do campo. Então, eu quero dizer, a urbanização é um processo de transferência de pessoas. São pessoas vindas, por exemplo, do campo ou de outras cidades para uma cidade B, X. Pessoas que saem da zona rural de Timon e vêm residir na zona urbana. Pessoas que saem de Matões, pessoas que saem de cidades vizinhas e vêm residir na cidade de Timon. Eu tenho um processo de transferência de pessoas de um lugar para o outro. Então, a gente pode relacionar ao conceito de migração rural-urbana. É uma das consequências do processo de urbanização. E aí a gente tem que diferenciar o conceito de crescimento urbano. O crescimento urbano, gente, ele está relacionado ao crescimento físico da cidade, ou seja, a expansão dos equipamentos urbanos, dos prédios, das ruas, das casas. Então, quando a cidade cresce, e eu disse para vocês logo no início da minha fala que esses dois conceitos eles estão profundamente relacionados, porém diferentes, né? O crescimento urbano ele tem relação direta com a urbanização, tendo em vista que essas pessoas que vão se direcionar para as cidades vão necessitar de infraestrutura relacionada aos equipamentos urbanos da cidade. Então, a demanda por escolas, por hospitais, por avenidas, mobilidade urbana, tudo isso vai sofrer ampliação. O que vai levar o poder público ou as forças privadas, né, a aumentarem a oferta desses equipamentos. Então são conjuntos habitacionais que vão surgindo, novas escolas, a prefeitura começa a perceber que o volume de circulação, mobilidade, o trânsito é muito grande, então a necessidade de abrir novas vias, né, a necessidade de se investir em equipamentos de lazer, praça. Então isso vai levando gradativamente ao crescimento urbano da cidade. Então aquela mancha urbana ela vai sofrendo ampliação, né? Geralmente, quando a gente for falar mais à frente sobre o processo de urbanização das cidades, a gente vai perceber que dentro da cidade, esse crescimento urbano também ele é desigual, né? Ele é gerador de desigualdades. A gente vai perceber áreas que crescem mais, áreas que crescem menos, áreas que crescem com mais qualidade, né? Padrão construtivo, né? O tamanho dos terrenos, a largura das ruas, a oferta de serviços públicos e outras áreas da cidade que são mais relegadas, mais esquecidas, né? E aí, de novo, a gente vê esse crescimento urbano das cidades materializando no espaço
Desigualdades sociais, desigualdades econômicas, né? Isso tudo, como eu disse para vocês, decorrente principalmente dessa mobilidade, dessa fluidez com a qual o processo de urbanização se relaciona. Bom, nós vamos sintetizar aqui nesse próximo slide, nessa lâmina, diz o seguinte: urbanização, né, tem a ver com a palavra, tem origem na palavra urbe, ou seja, a cidade, urbano, deve ser entendido como um processo ou movimento, e não como algo momentâneo ou estático. Daí a palavra dinâmica urbana, exatamente porque esse processo de urbanização ele é contínuo. As pessoas estão frequentemente se movendo no espaço. Vocês já estudaram isso nos 2 capítulos anteriores, né? E ela resulta fundamentalmente da transferência de pessoas do meio rural para o meio urbano. Disse para vocês que essa transferência não se dá apenas do meio rural, ou seja, não é apenas uma migração rural urbana. A gente tem que entender isso também como deslocamento de pessoas de cidades menores para cidades médias, né? A gente pode entender pessoas que migram de povoados ou de áreas mais remotas de outras cidades para cidades que oferecem mais infraestrutura urbana, mais qualidade de vida, mais oferta de serviços, né? E dentro desse processo de urbanização, outro objetivo que a gente precisa aprender é justamente, pôr em prática, é justamente relacionar algo que foi marcante na história moderna, que foi a Revolução Industrial, a esse processo de transferência de pessoas do campo para as cidades em busca de trabalho. Então a gente vai ver que alguns fatores foram primordiais no crescimento urbano e na urbanização acelerada de algumas regiões, de alguns lugares do mundo. Como eu disse para vocês, esse processo ele é muito particular, ele é muito singular de país para país. Tanto é que a gente vai, inclusive, estudar de que maneira ocorre a urbanização nos países desenvolvidos, nos países ricos, como é que se dá esse processo de transferência das pessoas para as cidades. E vamos estudar também como esse processo se materializou nos países subdesenvolvidos. Como é que aconteceu essa dinâmica de urbanização entre estes 2 grupos de países? Elas foram distintas? Evidentemente que sim. Entretanto, por se tratar de um processo, você já sabe, o processo está em curso. Então, o processo em curso, né? Às vezes a gente vai perceber fases mais aceleradas, fases mais lentas desse processo, mas ele continua acontecendo momentaneamente, ele continua acontecendo o tempo todo. Costuma-se conceituar urbanização como sendo o aumento da população urbana em relação à população rural. E nesse sentido, só ocorre urbanização quando o percentual de aumento da população urbana é superior ao da população rural. O Brasil, por exemplo, só deixou de ser um país rural agora no século XX. Então, foi algo bem recente na nossa história. Nós éramos um país essencialmente rural, agrário. As pessoas estavam, em sua maioria, residindo em áreas rurais, né? Nós vamos perceber que a existência de distintos ciclos econômicos na história do país, né? E aí a gente tem um ciclo que foi bastante importante nesse processo de aumento da população urbana, que foi o ciclo da atividade industrial, né? Esse ciclo ele foi um divisor de águas no processo de urbanização do país. A gente pode até fazer uma comparação com o que aconteceu no Reino Unido, com o que aconteceu na Inglaterra, né? Pioneiro na Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial, foi justamente o marco do início do processo de urbanização no mundo. Exatamente porque houve uma intensificação da transferência das pessoas do campo para a cidade em busca de emprego, como eu já falei para vocês, e esses empregos geralmente estavam lá nas indústrias, nas fábricas, e demandando aumento populacional, gente. Mas assim, quando a gente pensa a evolução das cidades, né, a gente precisa entender que essas cidades elas são representação
do processo de materialidade, de materialização da história da própria humanidade, né? A gente vai perceber que elas vão se erguer, elas se erguem de origens primitivas. A gente vai perceber que essa evolução também representa, de certa forma, uma fixação do homem em um determinado lugar, né? A gente vai perceber que essas cidades, distintamente, elas vão apresentar semelhanças, diferenças, né? A gente vai perceber que dentro do processo de urbanização, apesar dele se dar nos distintos lugares do mundo de forma diferente, a gente vai perceber que esse processo ele carrega consigo algumas características comuns, que é justamente o que a gente vai detalhar. Olha, aí eu tenho, por exemplo, uma vista parcial, uma visão parcial de duas cidades. Posso dizer que são cidades exatamente pela forma, pela fisionomia com que está representada aí nessas imagens a organização do espaço geográfico. Perceba que eu tenho uma coisa muito comum às cidades, sejam elas grandes, pequenas, médias, né? Que são as ruas, são os eixos de mobilidade, de circulação da população. Percebo que as moradias, os empreendimentos, né? Eles estão mais próximos, parece uma forma de loteamento, né? Porque se você perceber, o espaço na cidade, ele se torna mais caro. Ele se torna mais caro tendo em vista aquilo que nós já estudamos em outros momentos, a especulação do espaço urbano. O espaço urbano, o espaço da cidade, ele é um espaço mais caro do que o espaço rural, porque ele te coloca próximo a tudo que você precisa para viver. Então você precisa de supermercado, você precisa de escola, perdão, você precisa de lazer, você precisa resolver algum problema burocrático, você precisa de serviços alimentícios. Quer dizer, você está próximo daquilo que é fundamental para a sua vida. Então, esses espaços eles se tornam menores e mais caros. Se você percebe um módulo urbano e o módulo rural, você vai perceber que geralmente os terrenos urbanos, residenciais, falo assim, são terrenos menores do que você comparar ao módulo rural, que tem mais espaço, as construções são mais distantes umas das outras, né? A forma de pavimentação dessas vias são diferentes, né? A questão da sinalização, a proximidade com esses serviços, então tudo isso coloca essa organização do espaço característica das cidades. E vou perceber outros elementos que são distintivos das zonas urbanas, que são justamente as casas, os prédios, as avenidas asfaltadas. Só que você pode notar na imagem 1 e na imagem 2 que a gente tem um processo de urbanização distinto, como eu falei para vocês. Parece que a foto 2 apresenta um centro urbano mais moderno, mais verticalizado, com menos espaços disponíveis, né? Provavelmente com oferta de um número maior de serviços. Então essa foto 2 pode ser de uma cidade que apresenta mais funções urbanas. Você pode encontrar lá talvez hospitais, serviços médicos de maior complexidade, ofertas de serviços educacionais de melhor qualidade, né? Essa cidade pode estar mais conectada aos fluxos globais, aos eventos globais, ao mercado financeiro. Então, quer dizer, os processos de urbanização eles diferem. Você observa na foto 1, lá no plano de fundo, que essa cidade parece que agora que começou a despertar para a verticalização urbana. Lá no fundo eu vejo alguns prédios se erguendo. A diferença em relação a esse processo de verticalização urbana é que na foto 2 provavelmente já não há mais espaço próximo das áreas centrais para construir. Então qual é a saída do setor imobiliário? É construir prédios, construções verticais, né? Evidentemente que na foto 1 ainda perceba alguns espaços, né? Aí a gente volta novamente a mencionar os atores que estão atuando
nesse processo de crescimento urbano das cidades, sejam as empresas, sejam as construtoras, seja o setor público, né, através de suas empresas subsidiárias, de suas secretarias de habitação. Então, a gente vai perceber, pelas duas imagens, que eu tenho dois processos de urbanização categoricamente distintos, né? Duas cidades distintas, processos e forças urbanas que atuam, apesar de terem pontos comuns, né? Mas atuam de forma diferentes, né? A oferta dos serviços e por aí vai. Bom, as pessoas vão para o meio urbano em busca de oportunidades para melhorar de vida, de emprego. Teve até uma questão que eu coloquei na avaliação que era justamente sobre isso. Qual é o principal fator responsável pelo deslocamento das pessoas no espaço? Sintetizando tudo que nós já falamos, é econômico. Quem vai melhorar de vida, vai melhorar de vida em termos econômicos, né? Ah, eu quero viver melhor. O que é viver melhor? Viver melhor é ter renda disponível. Para isso você precisa licitamente de um emprego, você precisa de formação. E geralmente essas oportunidades de melhoria de vida, que vão coadunar com a melhoria de renda, elas não são encontradas em cidades pequenas, né? Eu vou voltar de novo a imagem aqui para você ver. Será em qual dessas duas cidades é possível encontrar mais instituições de ensino superior? Em qual dessas duas cidades eu consigo encontrar uma rede educacional mais bem estruturada, né? Mas aí também vem a pergunta, será em qual dessas duas cidades o custo para ter acesso a esse serviço é maior? Porque aí você pode inferir o seguinte, que na cidade grande eu tenho a oferta de inúmeras instituições de ensino, de qualificação, tenho mais oportunidades de emprego, mas consequentemente o custo de vida aí nessas cidades ele é bem maior, né? O que te obriga, como eu falei no início da nossa aula, a colocar você à margem de tudo isso. Então, às vezes você vai residir numa área tão distante da oferta desses serviços, ainda que seja dentro do perímetro urbano, ainda que seja dentro da cidade, que vão encarecer o seu custo de acesso ao serviço educacional, que talvez na cidade 1 não fosse tão elevado assim, né? Tendo em vista aquilo que nós falamos em relação à especulação, a proximidade desses serviços, né? Então se coloca como um questionamento, né? Em qual dessas duas cidades é melhor a qualidade de vida? Na grande ou na média? Parece que essa cidade é uma cidade média, né? Então, ou na pequena, né? Então, são coisas que as pessoas estão hoje colocando em discussão, em análise, quando querem ter qualidade de vida. Porque ter qualidade de vida não significa apenas ter acesso a bens e serviços, não. Né? A gente vai ver que dentro desse contexto de migração rural urbana, a gente está tendo um movimento de retorno das pessoas que nós, inclusive, já mencionamos em outras oportunidades. Às vezes a pessoa vai em busca de oportunidades de melhorar a vida em termos financeiros, renda, emprego, escola, oportunidade, mas nem sempre isso tem relação direta com o termo qualidade de vida, que nós já estudamos também. Olha, a gente vai falar, como eu falei no início para vocês, de uma atividade que foi impulsionadora do processo de urbanização, que foi a industrialização. Bom, no campo, impulsiona a modernização agrícola, concentrando terras e diminuindo a oferta de postos de trabalho. A gente vai perceber que nas grandes cidades, nas pequenas cidades e nas médias cidades, esse processo de urbanização difundido assim de forma mais intensa no século XX, ele teve causas, atuação de forças, né, principalmente forças capitalistas, que fizeram o que a gente chama de expulsão
dessas pessoas que estavam no campo e que se direcionaram às cidades. Por quê? Porque eu preciso imaginar o seguinte: o campo hoje ele se tornou um local de grande concentração de capitais, né? A gente não vê mais o campo como com aquela visão romântica do pequeno produtor, com seus instrumentos rudimentares, com a sua enxada, com o seu arado, né? Produzindo as suas hortaliças e vivendo uma vida tranquila e feliz. Isso está se reduzindo cada vez mais, né? Então, o que a gente vê hoje no campo? Um campo que desperta o interesse das grandes corporações alimentícias, das grandes empresas que começam a comprar terras, que começam a mostrar a força do capital, que começam a investir, a modernizar, a concentrar terras, né? E, consequentemente, esses postos de trabalho que existiam outrora, eles vão se reduzindo. Às vezes o pequeno produtor ele se vê obrigado a vender o seu lote, e esse lote é agregado às terras da grande corporação, que vai tornando o campo uma verdadeira empresa, né? Com trabalhos ou postos de trabalhos cada vez mais especializados, o que força o camponês, o produtor, a buscar uma outra fonte de renda no local com mais oportunidades. Afinal de contas, ali no campo, ele sabe fazer com maestria aquele serviço. E na cidade, será que ele vai encontrar trabalho? Será que na cidade a formação que ele possui é suficiente para se inserir no mercado? Será realmente que a qualidade de vida será melhor na cidade? Às vezes existem essas questões, né, que a gente precisa pensar. Primeiro porque dentro dessa visão de modernização dos espaços rurais, eles vão se tornar espaços de repulsão, né? E a cidade com muitos serviços, muitos postos de trabalho, parece ser um local bastante atrativo, onde nós temos a oportunidade de ascender socialmente, né, de melhorar de renda, mas a cidade é um local de postos de trabalho em tese especializados. Então a gente vai ter na cidade grande concentração de empregos no setor de serviços, né, no comércio, ou seja, no setor terciário da economia, o que demanda de certa forma qualificação. Mas num primeiro momento, especialmente na conjuntura inicial da urbanização brasileira, que se assemelha a diversas outras pelo mundo afora, a gente vai ver que a cidade ofertou uma grande quantidade de empregos, né? O que fez essa população sair do campo e ir para a cidade. No campo estava acontecendo um processo de modernização que repeliu essas pessoas, e na cidade estava acontecendo um processo de oferta de empregos que atraiu essas pessoas. Então a urbanização aumentou a população das cidades em relação à população do campo. E no Brasil esse fenômeno ele se deu de forma bastante acelerada, né? Como eu falei para vocês, o Brasil deixou de ser um país agrário, passou a se tornar um país urbano em pouquíssimo tempo, né? 30, 40 anos, né? Essa transição aconteceu. Bom, no capítulo seguinte a gente ainda vai falar, claro, mais pormenorizadamente sobre a urbanização brasileira. O processo de urbanização no Brasil difere do europeu, como eu falei para vocês, pela rapidez de seu crescimento. Na Europa, o processo é mais antigo, com exceção da Inglaterra, como nós também já falamos, país que se tornou urbanizado na primeira metade do século XIX. A maioria dos países europeus se tornou urbanizada entre a segunda metade do século XIX e a primeira do século XX. Então, repare que o processo de urbanização na Europa foi bastante lento. Além disso, nesses países a urbanização foi menos intensa, diferentemente no Brasil, que gerou problemas, gente. Como eu falei para vocês, essa migração, essa vinda das pessoas do campo para a cidade, ela foi acompanhada de problemas. Tem até uma charge que eu costumo utilizar,
que são as enxadas paradas, as enxadas do equipamento, instrumento do campo, né, que se utiliza para manejar a terra, e as enxadas paradas, né, as paradas de ônibus das cidades inchadas, as cidades lotadas, os serviços saturados, os terrenos caros, as pessoas morando distante, os problemas relacionados à oferta de emprego, porque uma coisa era lá no início do século, na primeira metade do século XIX, e outra coisa é lá no final do século, uma coisa era na primeira metade do século XX, e outra coisa era no final do século XX. Será que essa oferta de empregos ainda se mantinha? Será realmente que a cidade, lá no final do século XX, é realmente um local propício à mobilidade social, ao aumento da qualidade de vida, à oferta de serviços? Aí a gente precisa pensar que essa intensidade provocou a expansão das manchas urbanas, o crescimento das cidades, sem o devido planejamento. É o que vai provocar gravíssimos problemas urbanos decorrentes dessa urbanização intensa em nosso país. E os problemas são diversos, vocês vivenciam esses problemas. Quem fez a pesquisa sobre a evolução da cidade de Timon percebeu que a cidade cresceu muito de 1970 até os dias de hoje. A cidade de Timon, ela cresceu assim em termos estruturais, a mancha urbana, a malha urbana da cidade, ela cresceu muito, né? Então a cidade recebeu, além de novos moradores, né, recebeu também uma série de equipamentos para atender essa demanda. Só que se você fizer uma análise, você vai perceber que esta oferta de equipamentos e de serviços, ela não acompanhou o processo de urbanização da cidade. Então, isso vai provocar problemas com relação à habitação, ao saneamento, à oferta de empregos, à violência urbana, o trânsito, né? Então, são muitíssimos os problemas decorrentes dessa urbanização que acontece de forma rápida, né? Então, a população se deslocou numa intensidade muito grande e num período de tempo muito curto. Então, esse processo de transferência foi acompanhado, em muitos casos, e o caso brasileiro é um exemplo, de gravíssimos problemas urbanos. Bom, aí eu tenho a vista, né, a visão de duas cidades. Essa cidade da minha direita tem quase 100% de chance de ser o Rio de Janeiro, né? E aí no Rio de Janeiro esse processo de urbanização também é bem característico, né? Quando a gente vai representar nessa materialidade do espaço a desigualdade social, mas aí eu também vou encontrar problemas, como eu disse para vocês, já com a disponibilidade de espaço. Perceba que nessa foto 1 a cidade é completamente verticalizada, dada a grande concentração de pessoas num espaço relativamente pequeno, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente pode associar esse fenômeno também, que é um fenômeno urbano, à própria geografia da cidade, né? Perceba que essa cidade está inserida, o sítio urbano dessa cidade, depois vocês pesquisem o que é sítio urbano, está inserida numa região de domínio de mares de morros, né? Então, muitos morros no Rio de Janeiro. Será que tem alguém morando nestes morros, né? No primeiro momento eu só consigo ver prédios grandes, luxuosos, bem modernos, né? Quase não vejo onde está residindo a população de baixa renda. Aqui nesse plano mais inicial aqui, eu consigo ver, acho que seria áreas favelizadas do lado de áreas luxuosas. Isso é possível? Isso é possível e é evidente, inclusive na paisagem brasileira. Por que aconteceu isso? O que causou essa concentração de pobres e ricos em um mesmo espaço? Quais foram as transformações que o espaço urbano dessas cidades sofreram nos últimos anos, né?
Então, assim, são questões que a gente precisa avaliar, refletir sobre a urbanização brasileira. Bom, aí eu já falei para vocês de problemas urbanos, são muitos, não vou citá-los novamente, mas aí essa urbanização intensa, ela vai gerar um processo que a gente vai falar mais adiante, né? Essa urbanização vai gerar um processo conhecido como metropolização, população no número decorrente da grande concentração populacional no número reduzido de grandes cidades. A expansão horizontal das cidades que vão se encontrando é chamada de conurbação, também é um conceito urbano que a gente vai falar e vai inclusive exemplificar com Teresina Tibon. Mancha urbana, gente, é exatamente, se você observar essa nossa região com a imagem de satélite, você vai perceber que é a mancha de construções, é a mancha de equipamentos urbanos, ou seja, até onde vai as construções da cidade, né? Não necessariamente o limite ou o perímetro urbano, tá? Às vezes a mancha urbana ultrapassa o perímetro urbano, né? Ela se estende até o rural. Às vezes essa mancha urbana se encontra com outra mancha urbana e aí, de novo, a gente pode lembrar que se tratam de cidades contínuas, cidades conexas do ponto de vista dessas construções. Se a gente não tivesse, por exemplo, o rio Parnaíba separando a cidade de Timon de Teresina, aquilo estava tudo tomado de avenida, de construção, de casa, ou seja, eu não conseguiria delimitar visualmente. Provavelmente teria uma avenida, um ponto, um marco, mas olhando de cima eu não conseguiria delimitar o que é Timon e o que é Teresina, porque elas aparecem conurbadas, isso é, quando a mancha urbana de uma cidade se encontra com outra ou outras. Pode haver conurbação de vários municípios. É o que acontece em São Paulo, por exemplo, com os municípios do ABC paulista, né? Uma rua separa as cidades, várias cidades próximas, e essas cidades, em razão dessa proximidade, desse processo de conexão, elas vão enfrentar problemas comuns. E como resposta às resoluções, a solução desses problemas, ela também deve acontecer de forma compartilhada, né? E a gente tem visto isso acontecer aqui no que se trata, no que se refere, por exemplo, aos decretos municipais. Por que o decreto Teresina é o mesmo vítima? Exatamente porque os problemas, as conjunturas, as situações, elas são bastante parecidas, ainda que Teresina tenha uma mancha urbana maior, tem uma população maior, apresente maior verticalidade do que Teresina, tenha mais do que Timon, tenha mais infraestrutura, mas ainda assim, em razão da proximidade, a gente tem problemas como destinação dos resíduos sólidos, emprego, violência, trânsito, né? Tudo isso a gente consegue perceber. Então o nome não é conurbação, é conurbação. Bom, a gente vai dar uma paradinha por aqui. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Eu vou colocar a primeira agora de manhã e a segunda eu coloco à noite para vocês visualizarem. A gente vai falar de origem e função das cidades, né? Eu acho que vocês já devem ter feito uma leitura prévia do capítulo e já devem estar inteirados do que seja isso. Vou parar por aqui, prometendo que a gente volta.